Identidades, hoje abordando então o tema das aparições de Fátima. E então vamos lá, professores. O Joaquim Fernandes e também a Pina da Armada, eles afirmam que o local das aparições de Fátima tem então uma lenda ligada a Fátima Oriana, esposa do cavaleiro português Gonçalo Hermigues, e também que era um cavaleiro de Dom Afonso Henriques. Professor Gândara, você mais uma vez, que hoje eu vou explorá-lo bem. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bem, o Gonçalo Hermigues é uma figura semi-lendária que não há certeza de ter existido sequer. É um personagem de conto, de lenda, e tal como a história da fada, não é é da fada Oriana, chamada fada Oriana, a sua amante. A sua amante e amada, porque os Cavaleiros Templários, como sabe, vamos lá ver, vamos ver vamos desmontar a lenda, porque a lenda também tem a sua. Há alguns aspectos interessantes da lenda. Um Cavaleiro Templário, por natureza, podia ter amantes, evidentemente, mas se tivesse amantes, estava a violar o juramento que tinha feito pelo menos, de castidade. Porque um Cavaleiro Templário, para o ser efetivamente, tinha que formular 3 votos: o voto de obediência, de pobreza e de castidade. E nenhum desses 3 votos podia ser alienado, não é? E, portanto, funcionavam em bloco. Ora, portanto, este Cavaleiro Templário, segundo a tradição, era um Cavaleiro Templário que teria violado o voto de castidade, pelo menos. E a fada Oriana seria, de acordo com a tradição, seria efetivamente uma muçulmana, seria uma moura, como nós dizemos na tradição portuguesa, uma moura. A palavra moura não significa coisa nenhuma. A palavra moura, a única coisa que significa é pagão. Não tem nada a ver com muçulmano. Portanto, os mouros e as mouras são pagãos, não são muçulmanos, por definição, embora o povo muitas vezes confunda os mouros com muçulmanos. E, portanto, esta fada Oriana seria, portanto, uma moura, portanto, uma entidade fantástica pela qual ele seria apaixonado, e que depois teria dado origem, efetivamente, a um romance que no século XIX ganha outras asas, e entra inclusivamente na novelística, tendo sido publicado num periódico intitulado O Mosaico, no ano 1841, uma prosa novelística sobre o assunto, intitulada Gonçalo Hermigues, e depois tem 4 capítulos: o ciúme, o templário, o amor e o monge. Bem, não vou entrar em pormenores. Há também imagens muito curiosas, porque esta prosa é ilustrada com algumas gravuras muito curiosas, e portanto o cavaleiro é sempre apresentado como sendo um templário. Mas lá está, é um templário certamente lendário, porque não há nenhuma figura conhecida da Cavalaria do Templo em Portugal com este nome. E portanto ele representará evidentemente uma figura ideal, uma figura que se pretendia que não só estivesse associado à cavalaria espiritual, como a fada Oriana, sendo ela também talvez um ser espiritual, ou porventura um ser espiritual, estaria perfeitamente à altura do cavaleiro, que desta maneira não teria, ao contrário do que se pode crer, violado nenhum dos votos, e sobretudo o voto de castidade. Bem, mas são pormenores e são considerações que efetivamente nos levariam noutro sentido. Relativamente à Oriana, quem é a Oriana? A Oriana é Fátima? Bem, há quem diga que sim, há quem diga que não. Realmente Oriana, a palavra Oriana, está associada na nossa toponímia portuguesa a uma localidade chamada Orém, que é vizinha de Fátima. E Vila Nova de Orém. Vila Nova de Orém. Exatamente, Orém e Vila Nova de Orém. Orém é a cidade antiga, a cidade medieval. Tá. Vila Nova de Orém é a cidade que é mais moderna, do século XVIII, foi construída a partir do século XVIII, que fica, digamos, na parte baixa, em torno da colina, porque Orém fica numa colina bastante acentuada. Bem, mas o castelo, esse castelo de Orém pertenceu à Casa de Bragança,
E pronto, está associado a uma série de lendário, um lendário muito forte, é um castelo sui generis, é o castelo talvez mais incomum de toda a arquitetura militar portuguesa, porque é um castelo que tem características que não se encontram noutros castelos. Talvez tivesse essas características por pertencer à Casa de Bragança, e a Casa de Bragança ser um Estado dentro do Estado, e portanto ter outras diretrizes relativamente inclusive às suas fortificações. Mas pronto, quem era Oriana? Podemos saber quem era Oriana? Não podemos saber efetivamente. A Oriana é uma figura mítica, e as figuras míticas não têm estatutos históricos, não podem tê-lo, senão não são míticas. Mas a Oriana é uma representação, ou é uma alusão a um determinado estado de consciência alterada, ou um estado espiritual que porventura estaria associado àquela região, porque aquela região, e isso é muito importante e não tem sido tido em consideração por muitos investigadores, incluindo a Fina da Armada e Joaquim Fernandes, aquela região é a região do país, é a região de Portugal com maior número de cavidades subterrâneas. E onde há cavidades subterrâneas há normalmente fenómenos chamados anómalos, por razões que talvez não seja agora a altura de explorar, mas onde isso acontece, efetivamente há essa conjugação de fatores. Onde há muitas cavidades, ou onde há cavidades, aliás, porque também é vulgar, quando se fala de moras encantadas, na tradição portuguesa, essas moras encantadas estão associadas a buracos, a grutas, a cavernas, a poços, etc. E portanto, não deixa de ser interessante esse paralelismo existente entre a tradição lendária e essa tradição doriana nessa região. Há quem, e essas interpretações foram feitas um pouco arbitrariamente, quanto a mim, há quem diga que Oriana é um dos nomes de Fátima, da filha do profeta Maomé. Bem, esse assunto já deu origem a quase um incidente diplomático entre Portugal e o Irão, porque há um professor universitário chamado Moisés Espírito Santo que num dos seus livros pôs essa hipótese, não é? De a Oriana não ser mais nem menos do que a Fátima, filha do profeta. E, tendo chegado esta notícia ao Irão, começaram a organizar excursões a Portugal ao Santuário de Fátima. Imagine-se o problema que isto levantava, e que levantou, o diplomático que levantou, e que fez com que o Estado português tivesse que rapidamente atalhar e tentar convencer os iranianos que realmente Fátima era um santuário católico e não tinha nada a ver com a Fátima muçulmana. Bem, portanto, esta confusão, que é uma confusão intencional quanto a mim, o professor Moisés Espírito Santo não dá ponto sem nó, e portanto ele queria fazer catequese às avessas. Muito francamente é isso que eu creio que ele queria fazer catequese às avessas, e queria mostrar que antes dos avistamentos das aparições cristãs teria havido aparições muçulmanas, ou teria havido aparições associadas porventura a um grupo de sufis ou um grupo de santões muçulmanos naquela região. Não há qualquer notícia histórica acerca disso, nem histórica nem lendária. Foi uma invenção do professor José Espírito Santo num dos seus livros nos anos 80. E portanto essa história acaba depois por surgir associada às aparições de Fátima, mas é um anacronismo, porque nunca antes houve essa informação. Houve sim, e isso aí temos essa informação, houve sim imagens de Nossa Senhora que apareciam e desapareciam ali na região de Fátima, e que mudavam de sítio inclusivamente. Isso sim, isso houve. Agora não eram Orianas, nem eram Fátimas. Professor Gandra, eu só gostaria de fazer uma colocação, fugindo um pouco agora também ao assunto da fada Oriana, e voltando aos pastorinhos lá. Por que é que eles foram enclausurados? Eles foram enclausurados porque, como se imagina, nós estávamos em plena República, o fenómeno de Fátima foi imediatamente utilizado com intuitos antirrepublicanos, e, portanto, a República, que era anticlerical e antirreligiosa por sua natureza, tentou abafar o assunto, e, portanto, a melhor maneira de abafar o assunto era fechar os pastorinhos de uma gaiola, não é? E foi isso que aconteceu.
Foi isso que aconteceu durante algum tempo, tanto eles quanto os familiares mais próximos. E, inclusive, não sei se o Filipe sabe que houve atentados à bomba em Fátima, para destruir a Capelinha das Aparições, para destruir a Azinheira, para destruir a imagem de Nossa Senhora. Houve várias imagens de Nossa Senhora destruídas por bombas. Portanto, a Formiga Negra, não é? A Carbonária, sobretudo a Carbonária, fez o seu trabalho no sentido de retirar do mapa tudo quanto fosse estivesse associado a Fátima. Claro que isso depois deu origem a outras questões que são graves. Ter-se perdido completamente a noção do local exato das aparições. Nós neste momento vamos à Capelinha das Aparições, supostamente o local das aparições, mas não é verdade, não era ali. E portanto, porquê? Porque os pastorinhos e os seus familiares e os nativos, vá lá, as pessoas, os residentes ali na zona, percebendo que estavam em perigo esses valores, tentaram protegê-los. E portanto, quando alguém aparecia a perguntar onde é que era, eles apontavam para o sítio oposto. E daí que no final depois tivesse perdido completamente a noção do sítio onde era, porque Fátima foi sendo assaltada por muita gente que ia cortando árvores, que ia fazendo não sei o quê, porque eram evidentemente objetos sagrados, e foi um vestavias enquanto houve depredação de muitas árvores, e a paisagem alterou-se também, houve imensa gente que foi viver para ali, o local desenvolveu-se também devido às peregrinações, houve portanto, urbanização selvagem na zona, muita coisa aconteceu. E, portanto, quando o santuário é construído, o local escolhido é o local mais acessível para quem vem de fora. Não tem a ver com o sítio das aparições. Professor Ariel, agora voltando ao assunto da aparição da mulher e também os fenómenos que aconteceram lá no local, na chamada Cova da Iria, você tem alguma coisa a nos falar sobre isso, Ariel? Pois é, como nós estamos fazendo referência a esses livros que são fantásticos, isso, da Fina da Armada e do Joaquim Fernandes, eles fazem um trabalho minucioso, né, nos fenômenos que vão acontecer ali. Antes de eu falar um pouco disso, o Gandra estava tocando aí no ponto de ter se perdido o local das aparições, né? A chamada Cova da Iria, ou que hoje é tido como Cova da Iria, na verdade era um terreno que pertencia à família dos pastorinhos. Então, de repente, a cova acabou tendo uma proeminência muito grande, não necessariamente que tenha sido ali, né, mas pode ser que eles tenham anexado isso aí por conta disso. A Fina da Armada vai fazer, ela vai buscar dentro dos relatos lendários algumas conexões com as mulheres na origem de Fátima, né, do fenômeno de Fátima. E ela faz uma sequência de levantamentos, independentemente daquilo ser verdadeiro ou não. Um dos levantamentos que ela faz é exatamente o de que Fátima é um nome vulgar dentro dos povos árabes, e que ela atesta que na Península Ibérica esse nome também torna-se comum a partir de 711. Né? E uma das lendas que ela coloca é exatamente essa, que é a filha do Vale de Alcácer, no século XI, chama-se Fátima, que é essa filha por quem o cavaleiro Gonçalo Hermigues, que era um cavaleiro de Dom Afonso Henrique, se apaixona perdidamente, e ela, depois que casa com ele, larga a religião muçulmana e batiza-se na religião cristã e muda o nome para Oriano. A partir disso, então, ela... Oi, Gandra. Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, é que essa história é uma história do século XIX só. Antes disso não há qualquer referência. Portanto, a Fina da Armada, para ver, temos que pensar também as coisas noutro enquadramento, que é o seguinte: a Fina da Armada foi militante feminista, e uma militante muito dura, muito brava.
E portanto ela tenta também fazer e introduz nos seus livros a esse respeito alguma militância que vai além da chinela dela enquanto investigadora de fenómenos ovniológicos. E portanto é preciso pôr algum ponto na fervura, alguma água na fervura disto, porque efetivamente essa história do Gonçalo Amigos é uma história introduzida ali porque fazia jeito em função do nome Fátima, mas não tem qualquer razão de ser. Mas lá ver, o nome que porventura está na origem, ou está relacionado com Oriana, é o nome Iria, e não Fátima. Iria. Oriana e Iria são a mesma coisa, são duas formas do mesmo nome, não é? E o nome é grego, não é muçulmano sequer. Portanto, a história da Fina da Armada nesse aspecto, penso que a gente tem que ter alguma cautela, porque ela está a introduzir alguns elementos que lhe interessam para depois fundamentar a sua militância em termos do papel da mulher no mundo islâmico, etc, etc, que a gente sabe que efetivamente não é aquele que a Fina da Armada pretende, digamos, sugerir que foi. Embora Fátima, nós saibamos que enquanto filha do profeta, é uma das personagens mais importantes e mais excelsas da religião muçulmana. Uhum. Então, mas corretíssimo isso. Só estou citando que ela, até para os nossos ouvintes, né? Sim, claro, mas é bom pôr os pontos nos is também, porque... Claro. Não é? Pode ter sido uma história pontual que ela colocou, como falou o Ganda, para então depois dar continuidade realmente ao ponto que ela queria abordar. Deixa-me só dizer mais uma coisa, L'Oréal, deixa-me só dizer mais uma coisa. Repara, é Cova da Iria. Cova, lembra-se do que eu disse de Cova? Buraco, a gruta, etc., da Iria, que é Oriana, e portanto é Amora, é pagã. É nesse aspecto que eu embora Iria signifique paz. A Iria é o nome grego, a Ireia é o nome grego que significa paz. Tal como Oriana, presumo eu, seja também um nome derivado do mesmo, com o mesmo significado. Aliás, Santa Iria é a santa, e nunca Tomar foi associado a Fátima, ou a Nossa Senhora de Fátima, e a santa, digamos, residente de Tomar é uma Santa Iria. Portanto, é preciso ter cuidado com isso para não entrarmos em devaneios perigosos, porque a Fina da Armada, sobretudo, entrou em vários momentos em devaneios por causa dessa sua militância feminista. Tá. Independentemente da militância feminista, ela também vai citar, além de Fátima, ela vai citar a Iria, sim. Né? Ela vai fazer uma analogia ali com Iria, e tem algumas outras mulheres também que ela vai colocar como tendo algum lendário, seja ele verdadeiro, histórico ou não, mas que aquilo vai se juntando depois no contexto ali, né? Mas é preciso termos em consideração o seguinte: Cova da Iria não é Fátima. A Fátima é uma localidade que fica a uns quilómetros de distância da Cova da Iria. Portanto, essa salada russa, não é? Em determinado momento a própria Igreja acabou por gerar, foi a Igreja que gerou essa confusão. Então tem uma música católica que cita a Cova da Iria ligada. E portanto, Fátima nada tinha a ver com a Cova da Iria nem com as aparições. Ela efetivamente entrou porque era a localidade mais importante da zona. Sim. Não, mas era a Fátima atual. A Fátima atual é a nova Fátima. Nova Fátima, porque a Fátima, existia uma antiga Fátima, não é? Que não tem a ver com a nova Fátima sequer. Portanto, este assunto é um assunto que precisa de ser tratado com bisturi, porque senão entramos nas catequeses e nas contra-catequeses que estão instaladas, não é? Mas pronto, desculpa. Então, mas Gandra, eu creio que essas coisas é que são importantes, porque, por exemplo, ela também vem colocar que levanta talvez essa lebre que nem talvez o local da aparição seja de fato na Cova da Iria, né? Dado que as coisas se perderam, e ela coloca então que Iria era uma localidade anexada, que pertencia aos familiares ali, ao pessoal do grupo dos pastorinhos, né? Algum deles aqui que eu já não me lembro mais quais são. Então há tanta confusão em relação ao que foi construído em Fátima. Essa virtude, pelo menos a Fina da Armada teve, né? Sim, claro. No que diz a Iria, a Cova da Iria, ela deixa essa lebre levantada.
não se sabe se ali é o local. Isso que você citou de ter se perdido já o registro de onde ficaria efetivamente o local das aparições, quem fala disso hoje em dia, né? Ninguém fala. Então esses assuntos de fato são complexos, né? Mas é por isso que qualquer dado de pesquisa, o indivíduo tem que ler uma coisa, tem que ler outra, por mais que ele goste do autor, ou que ele se afinize com a linha de pensamento do autor, ele tem que manter procurar manter uma lógica, né, na análise, porque senão ele vai ser movido pelo sentimento, e não por aquilo que essa observação que você fez. Se Gonçalo Hermigues existiu, e ele era cavaleiro templário, com os 3 votos, né? Ou ele era um outro tipo de cavaleiro templário. Porque se fosse com os 3 votos, pronto, ele não pode casar com Fátima Oriana. Claro. Né? Mas enfim. Sim, mas essa história, vamos lá ver. O Gonçalo Hermigues, a figura do Gonçalo Hermigues aparece pela primeira vez, de uma forma expressa, na cronística do século XVII. Mas aparece como autor de uma canção, uma espécie de canção trovadoresca, antiga trovadoresca, e desaparece, tal como apareceu, desapareceu. E no século XIX é que um autor anónimo publica na tal revista O Mosaico essa prosa novelística onde desenvolve aspectos da lenda, e é a partir daí que essas coisas depois são retomadas pelo lendário, inclusive pelo lendário local e pela igreja. Exatamente porque, repara, tem todos os ingredientes para ser uma história de sucesso. É um cavaleiro templário que consegue casar com uma muçulmana e converter a muçulmana. Ora, que mais ingredientes são necessários para que a história seja de sucesso? Bem, amigos, tudo bem. Vamos a um pequeno intervalo e nós vamos voltar sobre umas denúncias de que a irmã Lúcia ela foi substituída por outra personagem, e o professor Gander vai nos falar sobre isso. Mas daqui a pouquinho. Ô Felipe, antes de nós encerrarmos, senão os ouvintes vão ficar chateados. Em linhas gerais, assim, quais foram os, digamos, os fenômenos que aconteceram ali na aparição? Queda de filamentos, relâmpagos, ruídos, um zumbido contínuo como se fosse de abelha, né?